Namastê, pessoal. Você gosta de espiritualidade? Se interessa por esses assuntos? Eu acredito que sim. Caso contrário, nem estaria nesse canal, vendo esse vídeo. Mas o que talvez você não saiba é que o Brasil é o país mais espiritualizado do mundo, por incrível que pareça. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê disso. Mas antes, eu queria pedir para que quem puder me ajudar lá no Apoia-se. Agora eu estou postando uns conteúdos exclusivos lá. Alguns textos muito bons que ficam disponíveis para quem ajudar fazendo alguma doação. De qualquer valor. Quem não tiver conta no Apoia-se, porque não gosta do site, acha complicado se cadastrar lá, ou por preguiça mesmo, pode me ajudar também pelo PayPal. Agora eu estou colocando a minha conta do PayPal na descrição dos vídeos. E quem optar por ajudar pelo PayPal, eu também vou estar mandando esses mesmos textos. Então quem apoiar o canal, independente de por onde seja, vai estar recebendo textos exclusivos e muito bons. Então quem puder, ajuda, que assim vocês me motivam a continuar com o canal. Principalmente agora que ele voltou a todo vapor. Vai estar vindo uns vídeos muito bons aí. E a maioria dos meus vídeos vocês sabem que são desmonetizados. Seja porque eu uso bastante conteúdo de terceiros, o que é justo, ou simplesmente porque o YouTube considera impróprio. Aí já é sacanagem da plataforma. Então vocês apoiando aí, fazendo doações, estamos todos nos ajudando. Bom, chega de recados, de enrolação, e vamos direto ao que interessa. O que eu quero dizer quando eu digo que o Brasil é o país mais espiritualizado? Talvez com isso muitos entendam que no Brasil todo mundo é iluminado, fica sentado o dia inteiro meditando, que aqui não existem problemas sociais, violência, intolerância. Bom, não é isso que eu quero dizer. Aqui tem muitos problemas ainda nesse sentido. No entanto, quando eu digo que o Brasil é o país mais espiritualizado, eu quero dizer que a maior parte da população, ou seja, dezenas, centenas de milhões de pessoas, está envolvida de alguma forma com a espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade é uma coisa ampla. Ela não se resume apenas ao espiritismo, assuntos de transcendência, dimensões, reencarnação, data limite, essas coisas. Não, qualquer tentativa de se reconectar com algo maior é espiritualidade. Então até as religiões são formas de espiritualidade. Na verdade, muitos acreditam até que a espiritualidade está restrita às religiões, o que está errado também. E é por isso que eu digo que o Brasil é o país mais espiritualizado. Porque existe uma pluralidade espiritual e religiosa muito grande. A gente vive num estado laico que permite as pessoas seguirem qualquer religião, ou não seguir nenhuma, ou até mesmo ser ateu. E apesar de muita gente dizer aí que o Estado não é laico não, porque o presidente é cristão, por causa do lema do país, porque tem uma cruz no Congresso, ou porque tinha escrito na nota antiga do real, Deus seja louvado, que até tiraram, depois de muita encheção de saco, mas o Estado não deixa de ser laico por causa disso. Acontece que é um país fundado por cristãos, de maioria cristã ainda até hoje, mas o Estado não impõe o cristianismo para ninguém. Tem países aí que quem não segue a religião oficial é morto, e aqui não acontece isso, até porque não existe nenhuma religião oficial. Entende? Então é besteira dizer que o Estado não é laico. Estado laico não é Estado ateu. Ponto. Existe sim preconceito com outras religiões, principalmente as afro, mas isso não parte do Estado, parte da própria população, da própria sociedade. Então a gente vive num país com ampla liberdade religiosa, e é essa liberdade que permite a muitos serem ateus, o que mais cedo ou mais tarde acaba levando, em alguns casos, para a espiritualidade. Essa liberdade permite as pessoas serem espíritas, que aliás é uma religião exclusiva do Brasil. O Allan Kardec só conseguiu ficar famoso no Brasil. Lá na França ninguém escutava o cara. Chamavam de louco, charlatão, endemoniado. Então o Brasil é um território muito fértil para a espiritualidade. Em todas as suas formas. Até as religiões mais tradicionais, mais ortodoxas, com dogmas rígidos. A gente, querendo ou não, são formas de espiritualidade.
Então aqui o pessoal é mais aberto para isso. Mas deixando de lado as religiões e falando daquilo que a gente conhece por espiritualidade, hoje em dia, né, que são os assuntos que eu abordo aqui no canal, de dimensões, plano astral, ufologia e tudo mais, sabe? Coisas que falam diretamente do espírito. Lá na Europa, o pessoal é muito cabeça dura para esses assuntos. Céticos pra caramba. É claro que isso não se aplica a todo mundo. Tem muito espiritualista por lá, mas são minoria. Inclusive, eu sei que tem um pessoal de Portugal que me assiste. Mas vocês que são de Portugal e estão vendo esse vídeo vão concordar que aí o pessoal que estuda, que pesquisa essas coisas são minoria, não é? Dificilmente vocês acham alguém para conversar sobre essas coisas. Então, tem quem diga que é por isso que os ETs desenham aqueles crop circles, aqueles desenhos nas plantações, exatamente para chamar a atenção desse pessoal, para fazer eles questionarem, pesquisarem. Pode ver que a grande maioria desses círculos aparece na Europa, em especial na Inglaterra, porque esse pessoal é mais cabeça dura em relação à espiritualidade. Sabe, os britânicos até hoje têm aquele ar de elegância, de excelência acadêmica, cientificismo racional. Até aparece um ou outro desses círculos aqui e ali, mas a grande maioria é na Europa, em especial na Inglaterra. E até mesmo países como a Noruega, onde a maioria acredita e estuda os fenômenos ufológicos, eles fazem isso do ponto de vista material. Eles acham que os ETs são de carne e osso, que nem nós. Não entendem ainda que os ETs são de natureza espiritual. E na Ásia, a gente tem países como a China, que desde 1950 está dominada pelo comunismo. Eles proíbem qualquer forma de espiritualidade. Na época da Revolução, eles invadiram o Tibete, expulsaram os monges de lá, o Dalai Lama. E a gente tem a Coreia do Norte também, que é um país totalmente fechado, um verdadeiro inferno para quem vive lá. Tem a Rússia também, que lá a liberdade religiosa é um pouco maior, mas lá predominam as religiões tradicionais e a intolerância religiosa é muito grande. E vários outros países da Ásia estão numa situação ruim também, espiritualmente falando. Então, dos 6 continentes do globo, a gente tem um que é cabeça dura, um praticamente inteiro dominado pelo comunismo, com algumas exceções como o Japão, a Índia, Coreia do Sul, e esses países até que têm um nível elevado de espiritualidade, mas não tanto quanto o Brasil, que eu já vou falar daqui a pouco. E a gente tem um continente inteiro coberto de gelo, inabitável. Bom, sobram 3. Na Oceania, principalmente na Austrália, o cristianismo predomina. A maioria esmagadora é cristã, embora o estado seja laico, como aqui. E as poucas pessoas que estudam espiritualidade não estão tão por dentro assim de assuntos que a gente vê por aqui, como o espiritismo, transição planetária, entre outros. Talvez dentro da maçonaria e outras ordens iniciáticas eles vejam essas coisas, assim como o esoterismo, que é algo essencial para essas ordens. Mas mesmo assim essas pessoas são a minoria. A África, desde a antiguidade, sempre teve povos muito espiritualizados. Culturas xamânicas, povos que viviam em pleno contato com a natureza, algumas das quais sobreviveram até hoje, embora não exista uma pluralidade muito grande de religiões por lá. O cristianismo também domina bastante, tem alguns países comunistas, e aqui na América a gente tem a maioria dos países cristãos, alguns com algumas religiões afro, tem Cuba, que é socialista, então nada de espiritualidade por lá, com exceção da maçonaria. Por incrível que pareça, a maçonaria é permitida em Cuba. Mas lá ela é vigiada, ela não tem uma liberdade tão grande assim, então. E a gente tem Brasil e Estados Unidos, 2 países onde a espiritualidade é muito ampla. Nos Estados Unidos a gente tem muitas pessoas falando de espiritualidades através de livros, vídeos e artigos na internet, documentários e até filmes aí da cultura pop. E por causa da excelência e do alcance dessas obras, essas produções despertam em muitos o interesse pela espiritualidade. Tem até templo satanista lá nos Estados Unidos, né? E vira e mexe isso aí causa muita confusão com os cristãos de lá. Mas ainda assim o Brasil se destaca dos Estados Unidos. Primeiro porque a gente tem algumas religiões exclusivas, como o próprio Espiritismo e a Umbanda, que são religiões muito espirituais. Embora nem tanto, porque ainda mantém alguns princípios cristãos dentro delas, mas são as que mais se destacam, assim, espiritualmente falando, em especial o Espiritismo. E também no Brasil tem uma pluralidade muito grande de religiões e tradições espiritualistas. A gente tem aí religiões que vieram de toda a parte do globo
o próprio cristianismo, que foi trazido na época da colonização, as religiões afro que vieram com os escravos, como o candomblé. A gente tem judaísmo, islamismo, budismo, além de uma cultura esotérica sempre presente, seja por meio da maçonaria ou de outras ordens iniciáticas, como a Rosa Cruz. A própria revista Veja, embora ela tenha perdido muita credibilidade nos últimos tempos, mas eu acho que essa notícia ela não tem como ser tendenciosa. Então, ela publicou um tempo atrás aí que a maioria das pessoas, em especial os jovens, estão cada vez mais se interessando por assuntos esotéricos. E através da internet, que é livre no Brasil, tem gente que quer regular aí, né? Mas no momento presente ela é livre, diferente de alguns outros países. E através dela a gente pode ver vídeos em canais como esse aqui, ler artigos, livros em PDF e tudo mais sobre conteúdos espirituais. A gente pode estudar qualquer coisa hoje em dia. Dimensões, física quântica, esoterismo, que antigamente só quem fazia parte de sociedades secretas podia estudar, hoje em dia está livre. Ufologia, que a cada dia cresce o número de pessoas interessadas, e até religiões. Antigamente a pessoa ficava restrita à sua própria religião, hoje ela pode estudar outras, para conhecer outros pontos de vista, e ver no que aquela religião difere da sua. Sabe, aqui o pessoal pesquisa bastante por esse tipo de conteúdo. O brasileiro é o pessoal que mais fica na internet. Isso sempre foi visto como algo ruim. Até porque a maioria das pessoas só fica vendo porcaria na internet, né? Mas a cada dia cresce o número de pesquisas nesses assuntos. Tem cada vez mais gente atrás desses conteúdos. Tem canais espiritualistas aí com 500 mil de inscritos. Talvez eu chegue lá algum dia também, né? Mas a questão é que o interesse das pessoas por esses assuntos está cada vez mais aumentando. Então, espiritualmente falando, nosso país é um paraíso. Pelo menos se for comparar com outros, né? Ainda tem problemas sim, ridicularização, preconceito e intolerância. Porém já teve muito mais disso. E o pessoal fica aí reclamando porque não gosta do presidente, por causa da economia, ou porque aqui não cai neve no Natal. O brasileiro tem muito costume de falar mal do próprio país. Primeiro que nenhum país do mundo é perfeito. E muitos são piores que o Brasil. Só que em alguns lugares as pessoas são tão alienadas que simplesmente não conseguem criticar. Aqui é o contrário. Tem muita coisa boa, mas as pessoas não conseguem não criticar. Tem sempre que tá falando mal de alguma coisa. E eu não tô falando de política não vou nem entrar nisso. Pelo amor de Deus, não vai dar uma confusão do caramba. Então se você é espiritualista, se você é de qualquer religião, é ocultista, é apenas uma pessoa curiosa que assiste esses vídeos aqui pra ver o que a gente tem a dizer, independente do que você for, qual vertente espiritualista você segue, saiba que vivemos no melhor país para pessoas como nós. E as possibilidades para estudo de assuntos espirituais são infinitas. A gente tem templos aí por todo canto, das mais diversas religiões, provenientes da África, da Europa, do Oriente Médio. Enfim, a gente tem livros, a internet, ordens iniciáticas, sejam elas secretas ou não, e uma infinidade de muitas outras coisas. Então da próxima vez que você achar que nasceu no lugar errado, ou que preferia ter nascido em outro lugar, lembrem-se disso. Primeiro que a gente opta por nascer aqui, lá no plano astral. Antes de reencarnar, tem todo um processo de preparo, ninguém te joga aqui no Brasil aleatoriamente, não. Mas isso também já é assunto para um outro vídeo, não vou entrar nisso agora não. Também, segundo o professor Laércio Fonseca, quando a região do Tibete, onde viviam vários monges, obviamente muito espiritualizados, foi dominada pela China, pelo Partido Comunista de lá, né, e as práticas espirituais foram proibidas, muitos dos que viviam lá naquela época, que morreram, né, depois disso decidiram reencarnar aqui, hoje, exatamente porque aqui é um território muito bom, o melhor lugar para o despertar espiritual, principalmente nessa época que a gente vive de transição planetária. Então talvez agora, depois desse vídeo, muitos passem a ver o Brasil com outros olhos. Bom pessoal, é isso, deixem o seu like aí, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhem aí nos grupos de Facebook, WhatsApp sobre espiritualidade. E se você não for inscrito, se inscreve aí para ficar por dentro dos lançamentos. Eu já vou começar a lançar a tão prometida série sobre a história do esoterismo. Muitos aguardaram durante muito tempo, me cobraram, mas chegou a hora dela sair. Finalmente. Gratidão.